morte de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44 a seguir, que diz bem assim a palavra do Senhor. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o havia seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Meus queridos irmãos, a morte de Jesus. Quanta coisa aconteceu naquela manhã e naquele início da tarde. Muitas pessoas pensam, pastor, a morte de Jesus foi só crucificar e foi só isso. Não. Se nós formos estudar a palavra de Deus, versículo por versículo, nós vamos ver que aconteceu muita coisa. E nós precisamos entender a palavra versículo por versículo. E é por isso que através desse estudo nós meditaremos um pouquinho sobre a morte de Jesus. O que aconteceu na morte de Jesus? Quem estava lá junto na morte de Jesus? O que aconteceu após a morte de Jesus? Pastor, a Bíblia nos dá todas as respostas. E nós estaremos falando um pouquinho hoje sobre este tema, a morte de Jesus. E falando sobre a morte de Jesus, nós destacaremos alguns pontos importantes. Primeiro ponto, as trevas. Versículo 44, a Bíblia diz que já era a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Quando nós vimos aqui a hora sexta, quando nós vimos aqui a hora nona, nós já estaremos explicando sobre esse tipo de divisão no dia para o povo judeu. Mas as trevas, se nós olharmos um pouquinho na Bíblia, meus queridos irmãos, voltarmos um pouquinho ao passado, nós vamos ver que a penúltima praga que assolou o Egito antes da morte do Cordeiro Pascal foram 3 dias de trevas. Em Êxodo capítulo 10, versículo 21, nós encontramos essa passagem. Agora nós vamos ver na crucificação de Jesus. Antes de Jesus, o Cordeiro Pascal, ser imolado na cruz do Calvário, também houve 3 dias, mas agora houve 3 horas de trevas sobre a terra. Estudando esse versículo, nós vamos ver que é como o sol se sentisse vergonha do que estava acontecendo ali na terra, da crueldade que
que o homem estava fazendo, da crueldade ali sendo tratada ao Criador. E é conhecida a expressão do escritor: no nascimento de um filho de Deus, houve luz à meia-noite, e na morte do filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. É tão interessante, pastor, que a escuridão, aqui segundo o escritor, o comentarista, a escuridão, ela simboliza aqui um julgamento. O julgamento de Deus sobre os nossos pecados. Sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terrível. O inferno veio até o Calvário nesse dia, e o Salvador desceu até ele, experimentando os seus horrores em nosso lugar. O dia para o judeu começava a partir do amanhecer, a partir das 6 horas, e era dividido como primeira hora, segunda hora, terceira hora. A terceira hora do dia era 9 horas, e a sexta hora do dia era o meio-dia. Por isso que nós vemos a Bíblia dizendo, aqui no versículo 44, do livro de Lucas, capítulo 23, e era já quase a hora sexta, quase meio-dia, e houve trevas em toda a terra. A hora sexta era ao meio-dia, e a hora nona era às 3 horas da tarde. Então houve trevas da hora sexta, meio-dia, até às 3 horas da tarde, até a hora nona. Entendeu? Outra coisa que nós aprendemos aqui no livro de Lucas, a morte de Jesus, nós aprendemos que o véu do santuário foi rasgado. Capítulo 23, versículo 45. O presbítero Rafael estará lendo para nós, e nós já estaremos comentando sobre este versículo. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Que véu era esse, irmão Rafael? O que significava esse véu? O que significava esse véu para o povo de Israel? O que significava esse véu no templo? E o que significava esse véu rasgado para os dias de hoje, irmão Rafael? A palavra de Deus, ela fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hoje esse véu seria não ter aquele acesso com o Pai. O véu é aquele que hoje simbolizaria o pecado, aquele que divide a santidade de Deus com o pecado do homem. Mas a palavra diz que através desse sacrifício de Jesus, todo o pecado que estava sobre nós foi lançado sobre ele. E a palavra diz que após a sua morte aqui, escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Então, todo o nosso pecado, toda a nossa imundície foi lançado sobre Jesus. E toda a divisão que separava a santidade de Deus do nosso pecado
foi levada sobre Jesus. E o templo e o véu do templo se rasgou. Agora temos acesso direto ao Pai. Aleluia. Que o pecado não deixava ter acesso. Então, quando o véu se rasgou, nossos pecados foram lançados sobre Jesus e nós tivemos acesso novamente ao Pai, porque o Pai é santo, e para ter acesso ao Pai, somente através do sacrifício Glória de a Jesus. Deus, aleluia. O véu rasgado, meus amados irmãos, significa a abolição e o término de toda a lei cerimonial judaica. O véu rasgado significa que o Santo dos Santos, na qual o sumo sacerdote, ele podia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar lá, levando o sangue da expiação, do sacrifício de todo o povo. Agora, o véu foi rasgado. E esse véu rasgado, o Santo dos Santos agora está aberto para toda a humanidade por meio da morte de Cristo. Lembrando que o véu não foi rasgado de baixo para cima. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Entendeu? Em Hebreus capítulo 9, versículo 8, a Bíblia diz que, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Agora nós vamos ver que Jesus veio para fundar a igreja. Jesus veio para abrir o caminho. Jesus veio para quê, pastor? Para ser o acesso de nós, pecadores, à presença de Deus. Mas como é que nós poderíamos ter acesso à presença de Deus, diácono Ciro? Se nós temos uma vida em pecado, se nós somos falhos, e o próprio Deus falou que nós fomos destituídos da presença dele por causa do pecado, e não tem como nós chegar diante dele, a não ser que os nossos pecados sejam perdoados. E para isso precisava alguém morrer. Precisava alguém morrer, pastor. E aqueles cordeiros, aqueles animais que eram mortos, aqueles animais não limpavam o homem de pecado. Aqueles animais, o sangue daquele animal apenas cobria e não tirava. Mas o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, esse sangue tinha poder de nos limpar de todo pecado, abrindo o caminho, o acesso à presença do Senhor. Por isso que Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando nós encontramos o véu rasgado, ele tinha um sentido típico. Esse véu, ou seja, por meio da morte de Cristo, ele simbolizava pela ruptura da cortina o caminho para o Santo dos Santos. Isso é, para o céu. Foi aberto a todos quantos buscam refúgio nele. Ninguém podia entrar com problema, com defeito, com doença, nem no pátio do templo, quanto mais na presença do Senhor. Agora, pastor, agora o véu foi rasgado, agora Jesus veio, morreu, agora todo aquele que crê não perecerá, mas será salvo. Por quê, pastor? Porque Jesus morreu, amou o mundo de tal maneira. Verdade. Quando nós vemos essa passagem, o véu rasgado, esse
caminho foi aberto para o céu, foi aberto a todos quantos buscam o refúgio nele. Jesus abriu esse caminho, o caminho para Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, Glória a Deus, Pai, aleluia. a verdade e a vida. Existem muitos caminhos, mas são caminhos do homem. Mas só há um caminho que vai dar no céu. Aleluia, é verdade. E se nós não entrarmos por este caminho, nós não chegaremos ao céu. Tem muitas pessoas, diácono Cido, que querem chegar ao céu, mas pelos seus próprios caminhos. Não chegarão ao céu. Para nós chegarmos ao céu, nós temos que pegar o caminho. Que caminho é esse? O caminho que é Cristo, o caminho do sacrifício, o caminho da cruz, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da diferença, o caminho da santidade, da pureza, o caminho da luz e não das trevas, o caminho do céu e não do mundo. Verdade, Ele disse: eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Diácono Cido, Ele é o caminho, Ele é a porta. O Senhor falou sobre a porta estreita. Ele é e continuará sendo até a vida de Cristo. Aleluia. O pastor falou, só tem um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Mas hoje em dia, seguir Jesus Cristo é difícil. Seguir Jesus Cristo é difícil, porque eu falo que é difícil, mas eu sempre falo com minha esposa nessa conversa: seguir Jesus Cristo, se você morrer por Cristo, é ganho. Se você servir a Deus, o caminho de Deus é ganho. É luta, é sacrifício. Mas o caminho de Deus é um caminho perfeito. É um caminho que leva a paz, leva a saúde, tranquilidade. Antigamente, quando tinha o véu, não tinha contato com Deus, não podia chegar perto de Deus, falar com Ele direto. Hoje não, hoje nós temos escolhas de falar com Deus. Leproso não podia entrar. Pessoa leprosa, pessoa aleijada, pessoa defeituosa, pessoa com pecado, pessoas com vício. Hoje não. Hoje nós podemos chegar com Deus leproso, defeituoso, viciado, só ajoelhar e falar: Senhor Pai, estou na sua mão, faça meu caminho, muda minha história, escreve um novo caminho na minha vida, que Deus vai trabalhar. Assim, hoje em dia então, é mais fácil para nós que antigamente. Eu acho que é bem mais fácil. As minhas palavras hoje em dia é mais fácil que Jesus Cristo. O caminho de Deus hoje em dia é mais fácil que o antigamente, amém? Pastor, o véu do templo rasgado, nós vemos aqui as restrições étnicas do templo em Jerusalém não mais vigoravam. O véu rasgado, nós vamos ver que estava aberto o acesso à presença do Senhor. A arca não significaria mais, não representaria mais a presença do Senhor. O templo não significaria mais a morada do Senhor. E agora nós vamos ver a Bíblia dizendo, depois do véu rasgado, nós vamos ver agora a palavra dizendo que vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós. O escritor aqui ele é oportuno quando diz que esse milagre do véu rasgado de alto a baixo anunciou aos sacerdotes e ao povo que o acesso à presença de Deus estava aberto a todos os que se aproximassem dele pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz: porque pela fé sois salvos, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que dom foi esse, pastor? João 3,16 diz qual foi o dom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora os pecadores não precisam mais de templos.
altares, sacrifícios, sacerdotes, para se achegarem a Deus. Todas essas coisas ali se cumpriram na obra consumada no Filho de Deus. O véu foi rasgado. O escritor ainda nos confirma dizendo que o culto sacrificial do Antigo Testamento foi suspenso. Agora, para você ser perdoado dos seus pecados, você não precisa arrastar um bode até lá no templo, levar um bode pela cidade e lá oferecer esse sacrifício, não, porque vós sois o templo do Espírito Santo. Você tem acesso direto a Deus mediante a fé. Entendeu? Mediante a fé, pela morte de Jesus, o templo, portanto, foi demolido, para que, ressuscitado após 3 dias, fosse edificado um novo templo. Se lembra que Jesus falou: derribai o templo e eu reedificarei no 3º dia? Pois é, o templo que Jesus estava falando estava referido ao corpo. Mas o templo que Jesus estaria reedificando ao 3º dia era um templo glorioso, era um templo poderoso, era um templo que ele estaria dando fundamento à igreja, era um templo que estaria tendo acesso ao Espírito Santo dentro. Não era um templo construído por mãos de homens, mas era um templo construído pela mão de Deus. Glória a Deus, aleluia, verdade. Terceiro lugar, quando nós vimos a morte de Cristo, houve trevas, o véu do templo se rasgou. Nós também vemos outra colocação aqui, a rendição. Em Lucas capítulo 23, versículo 46, nós vemos ali Jesus crucificado à 3ª hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã. Marcos capítulo 15, versículo 25. Olha o que diz lá. Marcos capítulo 15, versículo 25. A Bíblia fala bem assim: e por cima dele estava escrito a sua acusação: Rei dos Judeus. Era a hora 3ª e o crucificaram. Era a hora 3ª. Se a primeira hora começava às 6, então 7, 8, 9. 9 horas da manhã, hora 3ª. O crucificaram. Prenderam ele de madrugada. Passou a noite inteira apanhando. Passaram a noite inteira ali fazendo um julgamento. E 9 horas da manhã ele já estava pregado na cruz. Da hora 6ª à hora 9ª, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Capítulo 23 de Lucas, versículo 44, nós encontramos essa passagem. Capítulo 23, versículo 44. E era já a hora 6ª, e houve trevas em toda a terra até a hora 9ª. Nessas 6 horas em que Jesus ficou na cruz, ele proferiu, como já dissemos, 7 palavras. E 3 delas foi em relação às pessoas. 7 palavras Jesus proferiu na cruz. E aqui nós vamos dividir elas. 3 delas foi em relação às pessoas. Capítulo 23 de Lucas, versículo 34. Ali nós encontramos ele dizer a palavra de perdão: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Essa palavra que Jesus disse nessas 6 horas pregado na cruz foi em relação às pessoas que o pregaram, as pessoas que o desprezaram, as pessoas que ali o cuspiram, o maltrataram, o pregaram, o escarneceram. Segunda palavra, com relação às pessoas,
Ali se encontramos também no versículo 43. Foi palavra de salvação. Quando Jesus olha para a direita, e o ladrão, ele fala para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra que Jesus fala a respeito ali em relação às pessoas é uma palavra de afeição, uma palavra de carinho, uma palavra de sentimento. E essa palavra ele direciona ali aos que estavam bem perto da cruz. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E ele fala para João: eis aí a tua mãe. 3 palavras, 3 frases em relação às pessoas. Nessas 6 horas e nessas 7 palavras ou 7 frases que Jesus dá na cruz, 3 foi em relação a pessoas, uma foi em relação a Deus. Relação a Deus, que ele fala bem assim: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos, capítulo 25, capítulo 15, versículo 34. E as outras 3 palavras, ou 3 frases, foram em relação a si mesmo. O que é que Jesus falou em relação a si, pastor? Primeira frase foi a palavra de agonia. A palavra de agonia lá em João capítulo 19, versículo 28. O próprio Jesus fala: eu tenho sede. A segunda frase, palavra de vitória, em João capítulo 19, versículo 30. Jesus fala: está consumado. E a terceira palavra, ou a terceira frase, que Jesus fala na cruz, nessas 6 horas que ele fica pendurado, é uma palavra de rendição. Lá em Lucas capítulo 23 e 46, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 7 frases em 6 horas, 3 referente a pessoas, 3 direcionado à humanidade, uma direcionada a Deus e 3 direcionado a Ele. Quando nós encontramos a morte de Cristo, ela é um fato mais importante do cristianismo. Jesus, ele clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz no capítulo 23 de Lucas, versículo 46, e dito isso, expirou. Agora nós vemos, pastor, nós devemos entender esse brado como um grito de vitória. Nós não devemos entender esse brado como um grito de desespero, mas como uma voz de triunfo de que estava consumada a obra da redenção, na qual ele foi comissionado a fazer. Ele tinha completado a obra. Jesus estava ali consumando a sua obra, esmagando a cabeça da serpente, triunfando sobre o diabo e suas hostes e comprando-nos para Deus. É como se tivesse terminado o negócio, pagado, fechado, assinado, pagado. Paguei. Só me resta agora tomar posse daquilo que pertence ao meu Pai, que é a igreja do Senhor. Ele morre como vencedor. Jesus não foi morto, ele foi voluntariamente, ele se entregou voluntariamente. Presbítero Rafael, muitos dizem que mataram Jesus. Não, a Bíblia diz que ele caminhou como uma ovelha muda
ao matadouro. Em João capítulo 10, versículo 11, ali nós encontramos a palavra dizendo bem assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele não deixa ser tirado a vida, ele dá a sua vida. No versículo 15 do capítulo 10 de João, também diz isso: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida, é voluntário. O que Jesus fez foi voluntário. O que Jesus fez não foi Satanás que tirou a vida dele, não. Ele entregou a sua vida. No versículo 17 e 18 do capítulo 10 de João também nós aprendemos: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tendo poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Pastor, ele não morreu como um mártir. Ele se entregou como um sacrifício pelos pecados do seu povo. Presbítero Rafael. O interessante aqui é a gente fazer uma comparação. A gente volta lá em Jacó, no Val de Jaboque, quando lutou com o anjo. Deus se quis perder para abençoar um filho seu. Jesus, eu vejo a mesma história. Jesus quis se entregar para que nós fosse abençoados. Ninguém matou Jesus porque ele é Deus. Jesus se entregou, se rendeu para que nós alcançássemos a misericórdia. E o interessante também, o Natal está chegando, onde simbolicamente comemora o seu nascimento. Mas a maior vitória no que tange a salvação foi a sua morte, na sua rendição lá na cruz, né? Eu vejo que aquele brado que Jesus deu na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu creio que foi o último suspiro. Eu creio que foi a última força que ele tinha. Na última força que ele tinha, ele gritou para Deus. Aleluia. Ele gritou como um vitorioso, não como um perdedor. As trevas, ela acaba. As trevas acabam no momento em que Jesus morre. Com a morte de Jesus, ele quebrou o poder das trevas. As trevas, ela pode terminar na tua vida, meu querido ouvinte, se você aceitar o sacrifício de Jesus na tua vida. Ele entra e as trevas precisam sair. Sabe por quê? Porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Terceiro lugar, nós aprendemos, capítulo 23, versículo 47 e 48. Aqui nós aprendemos o reconhecimento tardio. Tardio de quem, pastor? O reconhecimento que o povo teve de Jesus como Filho de Deus. Aquela multidão, entendeu? Aquela multidão que estava ali gritando: crucifica. Depois daquele brado, depois que a terra tremeu, depois que houve o terremoto, depois que houve o brado de Jesus, depois que o véu do templo se rasgou, quando voltou a luz, quando voltou, as trevas saiu. Eu vejo que o homem encarregado da centúria, a corporação de 100 soldados, o centurião romano, que acompanhou o cego até o Calvário, agora eu vejo, ao ouvir as palavras de Jesus, teve seu coração tocado e reconheceu que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Aleluia.
Quem sabe ele estava ali olhando. Quem sabe ele ouviu aquele brado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem sabe ele acompanhou Jesus ali agora, dando o seu último suspiro. Aquela negritude voltar ao dia normal. Mas agora Jesus estava morto. Quando eu vejo aqui aquele centurião olhando para Jesus na cruz, eu também vejo a multidão de igual modo, todas reunidas ali para aquele espetáculo. Vendo o que havia acontecido, retiraram-se agora daquele lugar, retiraram-se a se lamentar. E da mesma forma que as mulheres batiam no corpo, batiam no peito, se lamentando a morte de Jesus, agora a multidão também batia no peito, reconhecendo: esse era o Filho de Deus. Isso não é difícil compreender, não, meus amados irmãos. Pense no que essa gente havia presenciado. Pense no que essa multidão havia ouvido e experimentado naquela quinta-feira de madrugada para sexta. Foram 3 horas de trevas. E o terremoto, a partir ali, o rompimento talvez das rochas, a abertura dos túmulos, que a Bíblia diz que os túmulos se abriram. E a isso acrescentem-se a conduta de Jesus, inclusive suas palavras de confiança no Pai Celestial e as de perdão para os homens. Tudo isso a multidão acompanhou e ouviu. O próprio centurião aguarda também. Além disso, muitas dessas pessoas teriam sido dominadas por um profundo senso de culpa. Saíram dali com a consciência pesada, porque elas teriam dito repetidas vezes a si mesmo: nós fizemos isso. E nisso elas tinham toda a razão. Quando nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 32, a Bíblia dizendo aqui, a pregação de Pedro, quando ele está dizendo: saiba, pois, com certeza, todas as coisas de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse povo, eles caíram em si e viram o que eles tiveram feito. Porém, agora só resta se arrepender. Outra coisa que nós aprendemos também na morte de Jesus foi as testemunhas fiéis. Quem são essas testemunhas fiéis, pastor? Lá em Lucas capítulo 23, versículo 49. Ali nós encontramos pessoas que acompanharam Jesus até o último minuto. Lê para nós ali, presbítero Rafael. Até o último minuto. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Olha só. Enquanto os discípulos de Jesus fugiam, com exceção de João, lá em João 19, 26 e 27, nós encontramos essa passagem. Enquanto todos os discípulos de Jesus fugiram, com exceção de João, as mulheres também observavam o drama do Calvário. Elas demonstraram mais coragem, mais compromisso do que aqueles que prometeram ir com Jesus à prisão e para a morte. Quantas pessoas, pastor, muitas
muitas das vezes prometem, mas não cumprem o que prometem. Garganteiam, mas não colocam em prática o que garganteiam. Cadê Pedro? Que disse: Jesus, estou pronto, ir contigo até a morte. Cadê os discípulos? Mas nós vemos as mulheres, que muitas das vezes, nem valor para suas palavras eles davam, mas Jesus dava. Elas assistiam Jesus em seu ministério, e o acompanharam ele até a cruz. Acompanharam ele até o final. Elas observavam onde o corpo de Jesus foi sepultado. Compraram aromas para embalsamar o seu corpo. Elas foram as primeiras a ver Cristo ressuscitado e as primeiras a anunciar a sua ressurreição. Cadê os discípulos? Cadê os obreiros que Jesus ensinou? Que Jesus muitas das vezes alertou? Que Jesus muitas das vezes aconselhou? Mas nessas horas talvez estavam em outros lugares. Talvez estavam cochilando, não estavam vigiando, não estavam orando. E por isso na hora da provação, eles se mostraram covardes. Frouxos talvez. Mas as mulheres não. Diz a Bíblia que as mulheres elas acompanharam até o final. E é bastante significativo aqui o comentário do escritor, que essas mulheres tenham sido as últimas a deixar o lugar da crucificação e as primeiras a ir ao túmulo na manhã de domingo. As testemunhas fiéis, elas não abandonam a mensagem da cruz por qualquer coisa. As testemunhas fiéis, elas vão mesmo chorando, elas vão mesmo gritando, elas vão clamando, mas elas não desistem, elas acompanham, elas caminham, mas estão debochando do meu Jesus, mas elas estão ali crucificando o meu Jesus, mas elas estão ali, mas estão cuspindo no meu Jesus, mas elas estão ali, porque elas sabem que vale a pena. Elas têm uma promessa que Jesus falou: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Espere confiante e verão a glória e a presença do Senhor. A pedra não estará ali por muito tempo. Quando Jesus foi colocado na cruz, antes da virada do dia, antes das 6 horas da tarde, antes que entrava a Páscoa, Jesus tinha que ser sepultado, ou ele iria ser deixado lá no Monte Gólgota. E quando nós falamos do sepultamento de Jesus aqui em Lucas capítulo 23, versículo 50, eu destaco aqui algumas verdades importantes. Primeira, pastor, foi a coragem de José de Arimateia. A coragem de José de Arimateia de ir lá requerer o corpo de Jesus. Pela lei romana, nós vemos que os condenados à morte, eles perdiam o direito à propriedade e até mesmo o direito de serem enterrados. Os ladrões da cruz perderam o direito. Se tinham posses, eles perdiam o direito. Se tinham casas, eles perdiam o direito. Se tinham sepultura, eles perdiam o direito. Porque eles eram deixados lá para vergonhosamente ele ser comido pelas árvores, aves de rapina. Mas eu vejo aqui, pastor, a coragem de um homem. E esse homem não era discípulo, não. Esse homem não seguia Jesus junto com a multidão, não. Quando nós encontramos aqui, frequentemente, o corpo dos acusados de traição
eles permaneciam apodrecendo na cruz, não era tirado. Por isso que quando nós vamos ver, que quando eles foram lá antes das 6 horas da tarde, eles foram lá ver se os ladrões estavam mortos. Os ladrões não estavam mortos ainda. Eles quebraram as pernas dos ladrões. Para quê? Para acelerar a sua morte. Porém, de Jesus não quebraram nada, porque Jesus já estava morto. E é digno de nota aqui, que nenhum parente e nenhum discípulo tenha vindo reivindicar o corpo de Jesus. Cadê os discípulos nessa hora? Cadê os parentes nessa hora? Pastor, mas então por que foi José de Arimateia? Quem era José de Arimateia? José de Arimateia, segundo a Bíblia, era um ilustre membro do Sinédrio, o tribunal que havia condenado Jesus à morte. Porém, ele certamente não fez parte dessa condenação ou dessa decisão. Era um homem rico, mas esperava o reino de Deus. Sabia que era Jesus. Por isso dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo para ser sepultado. Ele sabia quem era Jesus. Quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos, ele usou a palavra grega soma. Porém, quando Pilatos cedeu o corpo, Pilatos usou a palavra grega toma. O que isso quer dizer, pastor? Tem uma grande diferença nessas duas palavras. José de Arimateia, ele usou a primeira palavra, a palavra que se refere à personalidade total. Fato que implica o cuidado e o amor de José de Arimateia. Agora, quando o Pilatos fala, a palavra que usada por Pilatos dá ao corpo apenas o significado de um cadáver ou uma carcaça. Quando José de Arimateia chega a Pilatos pedindo o corpo de Jesus, ele não pede, ele não requisita um corpo, ele requisita algo por amor. Ele não estará sepultando uma carcaça, não, ele estará sepultando aquele que ele sabe que vai ressuscitar no terceiro dia. Ele estará ressuscitando, ele estará ali sepultando o Filho de Deus. Porém, quando Pilatos fala de Jesus, ele não fala como Filho de Deus, ele não fala como um corpo que vai ressuscitar, não. Ele fala como uma carcaça, ele fala como um cadáver ali. E essas diferentes palavras representam diferentes atitudes dos homens acerca da vida e da morte. Quando o escritor diz, ele destaca o fato de que no próprio tempo em que os apóstolos abandonaram Jesus, José de Arimateia não se envergonhou de manifestar o seu amor e respeito. Os discípulos andaram com Jesus vivo, e na hora eles fugiram. José de Arimateia não andou com Jesus, mas tinha desejo de segui-lo. José de Arimateia, ele não se revelou, ele não tocava trombeta. José de Arimateia, ele não falava para todo mundo: olha, eu ando com Jesus, eu sou discípulo. Não, Senhor. Mas ele se mostrou um discípulo de Jesus quando ele foi lá e requisitou o corpo de Jesus. Outros haviam confessado o Senhor enquanto ele vivia e realizava milagres, mas foi reservado a José de Arimateia confessá-lo quando já havia morrido. É uma questão de fé.
Seguir a Jesus enquanto Jesus está andando com você, fazendo milagre na tua frente, é uma coisa. Agora, seguir a Jesus quando Ele morreu e você ali sabe que Ele vai ressuscitar, mas aí é uma questão de fé. José de Arimateia ali, ele agiu pela fé. Ele teve coragem de requisitar o corpo. O meu Jesus, Ele tem uma promessa. Lá atrás os profetas, eles profetizaram que Ele ia ser sepultado, mas Ele não ficaria na sepultura, Ele iria ressuscitar. Aleluia, Deus, verdade. Depois de baixar o corpo na cruz, José de Arimateia envolveu-o em um lençol e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, rolando uma pedra na entrada do túmulo. Ele não se intimidou de ser vinculado a Jesus, um homem sentenciado à morte. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente hoje. Tem gente que tem vergonha de ser vinculado a Cristo hoje. Tem gente que é mais fácil dar ibope para artista, dar ibope para satanista, do que exaltar o nome do Senhor. José de Arimateia não. Ele teve coragem de se posicionar. Meus queridos irmãos, estamos vivendo numa época, uma geração de cristão, uma geração de um povo que não tem mais coragem de se posicionar e dizer que é crente ou é mundano. Tem pessoas vivendo hoje em cima do muro, com vergonha de dizer que são cristãos. Quando estão lá no mundo, as pessoas não identificam que são cristãos. Por que, pastor? Porque andam como o mundo, falam como o mundo, agem como o mundo, e na hora de falar a verdade contra o pecado, eles se posicionam como um covarde, eles fogem. Tem medo dos soldados romanos, tem medo de ser sacrificado como Estevão, tem medo de ser cortado a cabeça como João Batista, tem medo. Mas na hora de milagre não, na hora do milagre eles querem estar lá. Na hora da multiplicação do pão eles querem estar lá. Mas na hora de você provar o Deus que você serve, você é um covarde. Muitas das vezes é um frouxo. Você foge, você some, você se esconde. Na hora que é para dizer que prostituição é pecado, que homossexualismo é pecado, você é um frouxo. Você tem medo de se posicionar. Você tem medo de ir para a cadeia. Você tem medo de ser perseguido. Mas nós somos chamados para servir a Ele. Nós somos chamados para pregar a palavra dEle. Nós somos chamados para pregar o arrependimento e salvação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista não teve medo de Herodes, e Herodes era rei. Ele tinha posicionamento. Ele não sentava na mesa de Acabe como os profetas de Baal sentavam, aonde tinha que falar tudo que a Jezabel queria que falasse. Não, Senhor. Elias não sentava não. Elias preferia andar a pé. Elias preferia subir o monte, fazer culto sozinho. Mas na hora que Deus mandava, ele entregava a mensagem. A mensagem era entregada, a seca vinha e Deus cumpria o ministério na vida de Elias. Agora eu vejo, pastor, que assim como José de Arimateia teve posicionamento, os discípulos não tiveram. José de Arimateia estava professando publicamente, aos olhos do mundo, inclusive do sinédrio que ele participava, que era crente em Jesus Cristo. Aí eu pergunto, essa palavra é para os cristãos agora. Eu pergunto para você, cristão, como é o teu posicionamento na sociedade? Como é o teu posicionamento lá na empresa que tu trabalha? Como é o teu posicionamento político brasileiro? Lá no Congresso, como é o teu posicionamento? Você senta na mesa, você discute princípios, mas cede por questões políticas, cede por causa de propinas. Qual é o teu posicionamento? Você diz que serve Jesus, você
de se posicionar, muitas das vezes você vai e foge. Ou você negocia, você vende. A morte e a sepultura, a morte e o sepultamento de Jesus foram acontecimentos públicos. Sua veracidade é inegável, pastor. As tentativas para negar ou falsear esse fato incontroverso foram inúteis. Olha o que aconteceu, diácono Cido. Jesus ressuscitou, e o povo, sabendo que Jesus ressuscitou, ali o sinédrio, os sacerdotes começaram a pagar soldados para dizer: diz que foi os cristãos que roubaram. Diz que foi os cristãos que roubaram. Meu querido irmão, a mentira tem perna curta. E precisava ser assim, pois nossa redenção depende da sua morte. Se Cristo não tivesse morrido, acabaria todas as consolações fornecidas pelo Evangelho. Mas Ele morreu. Ele morreu e Ele disse: ide, pregai o meu Evangelho. Só que para pegar o meu Evangelho, diácono Cido, precisa de posicionamento, precisa de coragem, precisa de posicionamento. Comenta aí para nós, meu irmão. Aleluia! Na verdade, para pegar o Evangelho de Deus tem que ter coragem. Hoje em dia, eu sempre falo, é mais fácil hoje em dia para nós. Que eu estava assistindo, ontem eu estava vendo uma passagem, assistindo um filme ainda sobre Paulo. Ele pregou a verdade, pregou até o último dia da morte dele, até o último dia que ele estava indo para ser decapitado, ainda falou de Deus pro capitão ainda. E hoje em dia eu pergunto para nós, será que nós teríamos essa coragem de falar para o último dia pregar? Eu creio que não. Às vezes murmuraria, às vezes falaria mal, mas ele não, teve coragem, assim como José de Arimateia teve coragem de ir lá e pedir o corpo. Mas os outros correram, mas ele foi pedir o corpo, correndo o risco de às vezes ser morto também, ou se envolver. Quando a gente se envolve nas coisas de Deus, Deus envolve nas coisas. Assim tem que ser hoje em dia. Mas é difícil, a pessoa acha difícil, mas não é difícil. Tem que ter a coragem, tem que escolher o caminho, sair de cima do muro, o muro que atrapalha. O caminho largo que atrapalha não é escolher o caminho estreito, mas o caminho largo não leva a lugar nenhum. O caminho estreito leva a lugar. O lugar que Deus foi, a cruz, é o lugar que todo cristão quer ir. Aleluia. Mão Rafael, posicionamento, Mão Rafael. Posicionamento de José de Arimateia a respeito dos discípulos. E trazendo a aplicação para os nossos dias hoje. O posicionamento de José de Arimateia foi de um verdadeiro discípulo, né? Porque discípulos, assim, Jesus ele tinha bastante, mas os apóstolos é aqueles que deixaram suas vidas para o segui-lo. E o interessante é que aonde eles estavam? E assim, aonde estão os cristãos hoje? Cadê os cristãos? Aqueles que erguem a bandeira de Cristo. E a gente vê muito hoje, como eu disse há um tempo, o cristão está sofrendo uma crise de identidade muito grande. E o cristão não tem que ter crise identitária. A nossa identidade tem que ser de Cristo. Aleluia. Cristo, se ele se envergonhasse do que o Pai tivesse pedido para ele fazer, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. O cristão, ele tem que desenvolver um papel que leva o ser humano para Deus. Talvez o seu papel não é, pregar, não é discipular, mas seu papel sempre vai ser levar alguma pessoa ou direcionar pessoas para Deus. E hoje tem sido tão difícil, muito mais fácil a gente direcionar pessoas para a porta larga, que foi discutida amplamente aqui, do que levar pessoas para a porta estreita, que realmente é a porta que a Bíblia fala que nós temos que entrar. Não tem porta A, B ou C, só tem a porta estreita, a porta que é Jesus, que Ele é a verdade e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje a gente tem que se identificar dentro desse posicionamento, levar pessoas para Deus. A gente tem que, como se diz, regaçar as mangas e fazer a obra. Tem que se levantar, tem que se posicionar. Por quê?
Porque o mundo aí fora oferece muitas coisas para nos tirar o foco. Mas quando pessoas de coragem, como José de Arimateia, ali proclamou o corpo de Jesus, onde talvez era o papel dos seus discípulos, ele fez a diferença. E nós também temos que ser como eles. Vamos atrás, vamos correr atrás, vamos desenvolver o nosso papel. Cristão é levar Cristo às pessoas, trazer pessoas a Cristo. Aleluia. Amém? Nosso papel não seja distorcer a palavra, né? Como às vezes a gente tem pessoas que têm sua interpretação pessoal bíblica, seres iluminados que têm sua própria interpretação e acha que é assim. Não, a palavra é uma só. Ela é para o A, para o B e para o C. E se ela fala que a gente tem que se posicionar assim, é assim que tem que ser. Amém? Glória a Deus. Quando nós vemos aqui, Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 3. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 3. Olha só o que diz lá. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e revertis de tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha só que interessante. Outro ponto interessante aqui é a presença das mulheres. Nós já vimos a presença das mulheres lá nas testemunhas fiéis. A presença das mulheres, no capítulo 23, versículo 54 até o 56, ali de Lucas, nós vemos a Bíblia dizendo bem assim: e havendo-o tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo no sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Olha só que interessante. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia. As mulheres, Diácono Cito, Presbítero Rafael, igreja, as mulheres que acompanhavam Jesus, as mulheres que viajavam com Jesus, as mulheres que talvez oravam com Jesus, as mulheres que serviam, quem sabe, Jesus, eles também acompanharam Jesus ao Gólgota. E não apenas elas subiram ao Gólgota, mas elas também desceram à tumba. Desceram ao lugar da tumba. Elas tudo viram e tudo testemunharam. Tudo viram e tudo testemunharam. Depois, quando viram ali Jesus sendo colocado na tumba, saíram dali para preparar os aromas e os bálsamos. O sábado estava começando e elas descansariam segundo o mandamento, porque sábado era dia de descanso, até o domingo, primeiro dia da semana, quando voltaria ao túmulo para testemunharem o maior e o melhor de todas as notícias. Qual foi o maior e o melhor de todas as notícias, pastor? Não foi o fato delas ir lá e para embalsamar o corpo, não. Foi o fato delas encontrar o anjo. Foi o fato delas ver a sepultura aberta. Foi o fato delas ver, ouvir, dizer bem assim: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, como ele havia dito.
Glória a Deus. Quantas vezes, meus queridos irmãos, Meu Deus. nós deixamos de participar de bênção, deixamos de participar de milagre, deixamos de participar muitas das vezes de algo que Deus permite nós participar. Por quê? Porque nós nos acovardamos, porque nós não queremos sair, fazer o ID, porque nós fizemos que nem os discípulos fizeram ali, ficaram ali dentro de casa, ficaram ali com a sua fé ali enfraquecida. Mas as mulheres não, as mulheres continuaram lá no pé da cruz, as mulheres suportaram o sofrimento de Jesus, as mulheres estavam quando Jesus foi tirado da cruz, as mulheres estavam quando Jesus foi colocado na sepultura, as mulheres estavam quando a sepultura foi fechada e lacrada, as mulheres estavam quando os soldados ficaram ali de guarda, as mulheres estavam ali quando a sepultura estava aberta, e as mulheres continuam ainda hoje fazendo um papel grande, um papel de diferença na oração e na pregação da palavra do Senhor também, porque a igreja do Senhor, ela precisa ser testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja do Senhor precisa ser a fiel testemunha, falar que Jesus ressuscitou, e Ele salva, Ele cura, e Ele batiza com o Espírito Santo. Nós estaremos orando pela tua vida.